boa tarde, muito boa tarde. É uma responsabilidade imensa, confesso que eu fiquei meio tensa depois que eu subi no palco. Professores falam bastante, mas palco já é outra coisa, né, Ana? Mas também é uma alegria. Temos dois convidados de primeira linha naquilo que nós podemos chamar no mundo da cultura impressa e da cultura do livro. Eu sou fã das edições Ampersand. Quando fui a Buenos Aires, incluí na agenda: preciso conhecer a Ana Mosqueda, preciso conhecer a editora, porque, em primeiro lugar, nós temos muita dificuldade de fazer circular os livros dos nossos vizinhos, não é? Eu acho que deveria ser muito mais natural encontrar nas livrarias livros argentinos, chilenos, paraguaios, colombianos, enfim, da mesma forma que os nossos livros deveriam circular mais também, né, para além das fronteiras. Essas trocas são importantíssimas. E a Ana Mosqueda, que é formada em letras, doutora em história, fez o seu doutorado na Universidade de Alcalá de Henares. Penso que um amigo em comum, não é? Castilho Gomes, que é um grande especialista na história da escrita. Ela também foi professora do curso de editoração, podemos chamar de um curso de editoração na Universidade de Buenos Aires, e aparentemente largou a sala de aula, que ela me diz que gosta muito, porque o ofício editorial realmente é um ofício que demanda muito tempo. A Ampersand é uma editora que foi criada em 2012 e, como vocês vão ver, não é? Ela tem um catálogo muito forte, muito bem consolidado, principalmente, não exclusivamente, em obras sobre cultura, cultura escrita, moda, não é? Mas daí eu a deixo contar. Bom, Gustavo Piqueira é um parceiro de longa data, não é? Nos trabalhos que fazemos lá na Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador residente, um residente artístico da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo, formado pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade, portanto, parceiro mesmo de longa data da nossa USP, autor de muitos livros, não é? Ele vai mostrar alguns para vocês: Bibi, Senhor Azul, e, enfim, a bibliografia do Gustavo é vasta e extremamente criativa, não é? Marcada por esse diálogo constante com a cultura gráfica, de modo também que temos muitos assuntos a tratar dentro dessa mesa, não é? Que se volta realmente, não digo para o design de uma maneira muito específica ou muito estrita, não é? Mas para esse fazer editorial e esse fazer que pensa o livro dentro de uma cultura gráfica, de uma cultura impressa muito mais ampla, tanto em termos históricos, não é? Mas também com os diálogos que nós podemos estabelecer com essas tecnologias, com as novas tecnologias, às vezes não tão novas, com as quais convivemos. Mas esta apresentadora que já chegou, já ficou mais calma agora, já falou demais. Eu gostaria de passar primeiramente a palavra para a nossa convidada, Ana Mosqueda. Assim, antes dizer dois recadinhos. Que as perguntas elas são feitas por escrito, há monitores, não é? Monitoras aqui no auditório que podem recolher essas questões. Então, por favor, levantem as mãos e já podem anotar, não é? As questões. E o segundo lembrete, mas vou voltar a falar sobre esse lembrete no finalzinho também da nossa sessão, é que haverá uma sessão de autógrafos na Livraria da Travessa logo depois desse nosso encontro aqui. Então, dois lembretes importantes. Ana, para começarmos esta conversa, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda à Feira do Livro 2026, principalmente seja muito bem-vinda em São Paulo, que seus livros circulem e tenham tanto êxito quanto eles têm na Argentina. Eu gostaria que você se apresentasse para o público, quer dizer, quem é a Ana Mosqueda
e como se iniciou essa história maravilhosa que você criou à frente da editora Ampersand, certo? Bueno, voy a hablar en español, lento, para que me entiendan. Quiero contar un poco mi historia porque creo que es la historia de muchos de los que están en la historia del libro hoy y puede ser la de muchos de los que están aquí jóvenes que les interesa el libro, su historia, su materialidad, que se interesan por el libro tal como fue creado hace tantos siglos. Cuando yo comencé con el tema, que era, yo había hecho letras, después había hecho la carrera de edición, ahí empecé, hice una revista que se llamaba Páginas de Guarda, que tenía una parte dedicada a la historia de la cultura escrita, y sentía que faltaba algo, que en la Argentina, por ejemplo, ni en la carrera de letras, ni en la carrera de historia, ni en la carrera de bibliotecología se estudiaba historia del libro. Y yo quería saber, me sigue pareciendo que es una historia común, una historia universal, una historia de la que todos tenemos que saber. Por ejemplo, en la Argentina se decía, bueno, sí, la imprenta la inventó Gutenberg, y nada más, como un pasaje ahí en el libro de historia, pero nada más. Y no se profundizaba, nadie sabía. Entonces, bueno, empecé a buscar quiénes eran los que podían enseñarme todo este mundo maravilloso del libro y encontré un pequeño grupo que se dedicaba a esto, que es Antonio Castillo Gómez, en Alcalá de Henares. En la Argentina no había nadie que estudiara esto. Hoy, esto fue en los años 2005, 2004, 2005. Hoy ya hay una cátedra, ya tenemos a José Luis de Diego que hizo un montón de congresos sobre el tema. Bueno, hay muchos chicos interesados. Yo di un seminario también sobre historia del libro, pero con sus dificultades. Tampoco, como es algo que se da en bibliotecología, no se da en letras, entonces, bueno, hay todo un tema complicado ahí en la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, ahí de a poco comencé a interesarme por esto, se me ocurrió hacer el doctorado con la gente de Alcalá, que me llevó muchos años, 8 años, y bueno, y de la revista pasé a hacer libros, porque me parecía más interesante hacer libros que hacer una revista, es muy compleja, muy compleja. Sí, porque una revista académica necesita que los pares vean los artículos, eso lleva todo un tiempo, muy complicado. Le era mucho más fácil hacer un libro. Entonces comencé con eso en el año 2012 y tengo un equipo maravilloso que me ayuda. Acá tengo una compañera mía que vino a guiarme, a ayudarme. Bueno, y entonces la colección más importante de la editorial Ampersand, que Ampersand es un signo tipográfico, es el signo que significa y, ¿no es cierto?, muy usado por la tipografía inglesa. Lo vemos, por ejemplo, cuando se dice Brooks y hermanos, se utiliza ese signo. Me pareció, era un nombre muy raro, la gente no lo conocía, no sabía qué quería decir Ampersand. Pero bueno, con el tiempo hicimos que la gente se enterara. Y bueno, nuestra colección más importante es la de historia del libro, pero también me interesaba la historia de los objetos, digamos, la historia del vestido, por eso hicimos una colección de historia de la moda, la historia de la comunicación visual, todo lo que fuera historia en torno de un objeto nos parecía interesante y por eso hicimos, por ejemplo, una colección de cartas, ¿no? Porque la carta como objeto era mi tema de tesis. Siempre uno termina eligiendo los temas que le interesan, ¿no es cierto? Cuando es editor. A menos que piense, bueno, mi idea era, no venderé mucho, pero voy a hacer algo que nadie hace. Pero, y es así, hoy la editorial que funciona como referente para historia del libro es Ampersand. Después empezamos a vender en España,
Y bueno, hoy estamos trabajando entre España y la Argentina, de a poco, como se puede. Todos ustedes sabrán que la situación en la Argentina es muy difícil, pero bueno, de a poco se puede ir abriéndose un camino. Así que bueno, en eso seguimos. Después, yo les traje para compartir, pero no sé si ustedes están de acuerdo o quieren hacerlo, traje un pequeño fragmento sobre Aldo Manuzio para leerles, para que vean que esta fue mi figura inspiradora, ¿no? Aldo Manuzio, por eso hice un libro hace poco, que me llevó también bastante tiempo, sobre las cartas de Aldo Manuzio, porque cuando empecé a mirar, yo de repente leyendo sus prólogos me di cuenta que los prólogos eran cartas, que era el tema mío. Y esas cartas estaban dirigidas no solo a lo que se hacía en la época, que eran las cartas a los mecenas, agradeciéndoles por el dinero que les daba para las publicaciones, sino también eran cartas a los alumnos, eran cartas a los estudiosos del griego y del latín, y me pareció muy interesante traducir esas cartas que estaban en latín. Y bueno, eso fue lo que hice en este libro, traduje del latín las cartas más interesantes, y comprobé ahí que Aldo Manuzio tenía los mismos problemas que cualquier editor tiene hoy. Eso fue lo más interesante. O sea que los tipógrafos cometen errores, que no le llegan los libros que le tienen que llegar, que tiene muchísimas tareas. Entonces dice, yo no quiero que nadie entre, porque si entra uno se pone a hablar de una cosa, otro de otra, y yo necesito trabajar, que es lo que nos pasa a nosotros todos los días, ¿no? Que decimos, uy, viene tal y tiene que hablar, ¿cuánto tiempo me va a llevar que yo tengo que seguir editando? ¿Qué es lo que hace un editor? Edita, y esa es mi razón de vida, digamos, seguir editando libros. Así que bueno, me encuentro muy identificada con Aldo Manuzio, pienso que nuestra editorial también se identifica, porque trata de hacer los libros con una manía por la perfección de que no haya errores, aunque por supuesto siempre los errores aparecen, pero esa cosa de revisar y revisar y revisar las cosas para que salgan lo mejor posible. Bueno, esa es mi experiencia y espero que de alguna manera les sirva. Gracias. Bom, antes de passar a palavra ao Gustavo, eu vou ler só um trechinho de uma carta, porque ela é bem curtinha, mas muito bonita. De Aldo. Queres conhecer a Hesíodo, Teócrito, Homero e a outros poetas? Toma este livro para fazê-lo. Te levará à doce casa de Apolo, filho de Leto, e aos bosques sagrados das musas, cheios de rouxinóis. Veja que recado bonito de um editor, não é? Gustavo. Boa tarde. Gustavo, conta aqui para nós e para o público essa transição ou essa conexão que você faz entre ideias mais abrangentes de uma cultura gráfica, quer dizer, que é o seu mundo, não é? A cultura gráfica, como você se apropria desses múltiplos objetos que perfazem esse nosso mundo da cultura gráfica e da cultura do impresso, e você pensa esses objetos dentro de um suporte tão específico que é o livro. Como é que se deu essa descoberta? Que você parte da FAO, e aí os seus primeiros trabalhos eles estão realmente dialogando com um universo gráfico de modo geral, do homem sanduíche, dos panfletos, dos boletos, das propagandas que os políticos faziam e jogavam nas ruas e você colecionava, e de repente você segue aquela máxima, tudo termina num livro. Como é que... Existe para terminar num livro. Não é? Como é que você pensa hoje essa síntese, não é, da sua formação, das múltiplas informações que você recebeu, e você consegue se expressar justamente nesse objeto, que é o objeto aqui do nosso encontro e da feira.
É só isso em 10 minutos. Tá bom. Assim, eu comecei a trabalhar com livro, tentando juntar em 10 minutos, simplificando um pouco. Eu tenho, vamos dizer, um acesso peculiar ao trabalho com o livro, e eu creio que esse acesso peculiar meio definiu o que viria, definiu em parte o que viria a seguir. Eu comecei a trabalhar com o livro de 3 maneiras, em separado, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar como designer, né? Ou seja, trabalhando como designer no meu estúdio. Depois eu comecei a trabalhar em paralelo com ilustração, que é uma coisa que parece próxima, mas não é próxima. E depois, numa terceira, eu comecei a trabalhar com escrita. Na época eu considerava escrita o verbal, né? Hoje, quando eu falo escrita, eu estou considerando qualquer coisa que eu faço num livro é escrita, mas na época eu considerava verbal. E eu trabalhava em paralelo com essas 3 coisas. Até que um dia eu cometi um erro de misturar. E aí foi uma desgraça, porque o livro foi um fracasso. Não sei se vocês já viralizaram em redes sociais. Não tentem, porque é horrível. Assim, eu fui avacalhado pela... E não era assim, pelo pessoal do agro de Goiânia, era tipo a elite cultural. Tinha ator da Globo, quadrinista, jornalista cultural. Foi uma desgraça. E aí eu fiquei 2 anos sem fazer nada, de depressão total. Até que eu falei, não... Quer saber, eu vou tornar isso o tema do meu trabalho. Então, o que é, na verdade? O que eu pego do livro? Eu comecei a perceber, e por isso que é legal voltar para o do Manuzio, por isso que a gente já tem, né? Por isso que, por mais que eu tenha um caminho, que você fala, não, como é que eu estou fazendo aqui? Mas, no fim, esse caminho me levou para a cultura do livro, a fazer coisa junto com a Marisa faz anos, décadas, né, Marisa? Vamos falar. Faz mais de 10 anos. E conhecer a Ampersand, eu tive na Ampersand mês passado, numa fala, e admiro muito o catálogo da Ampersand, admiro muito toda essa história da cultura impressa, e é legal pegar o Aldo Manuzio, porque o Aldo Manuzio é um gancho bom, porque ele explica um pouco o que eu acesso no meu trabalho. O Aldo Manuzio, para quem não conhece, o Aldo Manuzio, ele é um editor veneziano, que surge 50 anos, mas estou generalizando, que quem já me viu falando sabe que eu sou especialista em generalizar conceitos complexos. Mas a Marisa me deu 10 minutos. Depois de falar por 15 minutos. Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. A gente tem que ser educado aqui na mesa. Então, assim, tem o Gutenberg, né? Tipos móveis e tal. O livro é 1453, mais ou menos, tal. 50 anos de fixação desses parâmetros. Aí o Aldo Manuzio, ele é a figura que fixa os parâmetros do livro impresso tal qual a gente conhece. Então, se você vai na livraria aqui e comprar um livro, ele vai ser o livro que foi fixado pelo Aldo Manuzio. É igual. O formato, a mancha, tipo de fonte, o uso de itálico, o uso de romano. O Aldo Manuzio, em 1500, na virada, né, aproximadamente 1500, ele fez o livro ser o que a gente conhece como livro. E o que acontece a partir daí? A indústria entra em ação. Porque eu percebi, quando fiz a brincadeira e viralizei, foi uma desgraça, eu percebi que, na verdade, a gente não percebe as estruturas que constroem o livro. E são diversas. Primeiro, as estruturas que definem o tipo, os gêneros de livro, e como cada linguagem deve se comportar nesse gênero. Que é uma decisão arbitrária, e é uma decisão que, se você começa... Aí eu comecei a estudar a história do livro meio para entender isso. Se você começa a estudar a história do livro, você vai ver que as decisões que definem por que um livro mais... Se você quer expressar pensamentos mais profundos, você vai usar sistema verbal e vai fazer um livro de texto. E por que o livro com imagem foi para infantil. Toda a estruturação desses gêneros e das linguagens que ocupam, se você começa a entender, você vai ver que elas são frutos de um desenvolvimento editorial, mas não do livro como a gente gosta de enxergar como bem cultural. Vamos dizer assim, não foi uma acomodação natural das coisas para que, sabe, o alfabeto entrasse aqui nesse tipo de... Não foi. Foi uma decisão que a indústria foi montando. E não só a indústria, né? Se você pega, por exemplo, a Europa instalando os sistemas coloniais pelo mundo no século XV, século XVI e tal, você vai ver que a supremacia do alfabeto
era também um programa de construção de valor de civilizações sobre as outras. Então, se você começa a desfraudar um pouco a história do livro, você começa a entender que a acomodação das linguagens e a acomodação que define os gêneros, e não só os gêneros, não é só uma curiosidade, porque a gente, e aí entra um outro ponto central do meu trabalho, que assim, eu não acho, a gente tem essa imagem, quando a gente pega um livro para ler, aí é um universo novo, né? É um universo, mundo novo, mas não é. Eu acho que quando a gente pega um livro para ler, metade já está lida. Porque depende do tipo de livro que é, depende de como é que você chega nesse livro, depende do que te disser. Então, o livro já está meio lido. Então, não é simplesmente uma curiosidade, vamos dizer, acadêmica, histórica, essa pesquisa. Para mim, é uma coisa que limita muito nossa relação, não só ao fazer, como ao ler também. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu acho que é central, que acontece, né, desde o Aldo Manuzio até agora, é que o que acontece? A partir do momento que ele fixa os parâmetros do livro, tudo que não é o conteúdo verbal vira commodity. Então o livro vira sinônimo do conteúdo verbal. E todo o resto vira commodity, vira paratexto. E o que isso instaura? Um processo. Então o livro tem um processo. E esse processo é fixo. E esse processo fixo fala que tal linguagem, então entra aqui, depois entra aqui, depois entra aqui, depois entra aqui. Cada um entra no seu lugar. Isso que isso implica? Podem-se fazer coisas brilhantes como se fizeram nesse processo? Pode. Mas isso limita radicalmente as possibilidades de escrita. Inclusive o que é escrita. Então o que eu faço, eu utilizo essas estruturas do livro como escrita, como meu tema de escrita. Então, por exemplo, esse é um livro que eu estou lançando agora. Muito prático. A editora, que é a Cecília, me perguntou como é que eu vou vender isto. Mas, basicamente, ele parte, por exemplo... Qual que é o lance que eu faço, essencialmente? É subverter o processo. É não falar primeiro entra o texto, depois entra a imagem, depois entra o chamado design. Porque o design, ele é para texto. Ele é para texto. Ele entra num lugar específico. Por mais... E eu faço projetos gráficos como designer louquinhos. Por mais louquinho que ele seja, ele é para texto. Ele é inofensivo. Então, o que eu faço nesses livros não é que eu faço um design diferente, não. Eu incorporo os outros elementos que não a linguagem verbal, ou não a ilustração, ou não os encadeamentos de texto e ilustração que definem alguns subgêneros de livro, como história em quadrinho, livro de artista, livro infantil, ou qualquer nome que as pessoas preferem usar. Não, eu misturo os processos para usar outros elementos que constituem o livro como escrita. Então, nesse caso, por exemplo, é a produção gráfica, é a folha gráfica. Eu escrevo um livro que tem duas narrativas, só que uma está refilada assim, é a mesma folha. Uma está refilada assim. E a outra está inteira num pôster. É a mesma folha. São duas narrativas que, basicamente, então, eu estou construindo uma narrativa partindo das estruturas do livro. Físicas aqui. E aqui, simbólicas. Então, esse aqui eu fiz um livro, que era Frisson, que era para ser uma versão mais avançada do Coffee Table Book, que era um livro para você pendurar na parede. Desculpa, eu vou perder o microfone. O livro nunca saiu. E aí eu falei, vou fingir que ele saiu. Então eu fiz um livro sobre ele, que é essa caixa, e que tem não só a reprodução dele, maquete, tudo para você viver a experiência, como tem uma série de ensaios de estudiosos do livro, como a Marisa, estudiosos de verdade do livro, que entram no jogo, sabendo que o livro nunca tinha saído, escrevem ensaios sobre o livro, e tornam isso aqui não só um grande labirinto, em que você não sabe quem que é, então você mistura tanto um personagem, que é um curador péssimo, com a Marisa, e você não tá dito quem é verdade, quem é fictício, quem é verdadeiro, quanto a ideia de que você existe, que você pode construir uma narrativa que seja literária, vamos dizer assim, vou chamar de literária, que é uma narrativa que você percorre, como você percorre um texto, construída com outras coisas. E que mas isso exige o desmonte de processos. E para desmontar os processos, eu preciso conhecer os processos. Para conhecer os processos, eu preciso conhecer a história do livro. E eu descobri que, conhecendo a história do livro, a cultura impressa, você consegue chegar em quase tudo do que a gente é hoje. De bom e de ruim também. Porque o livro tem muita coisa ruim na sua história que a gente tende
a deixar meio de lado quando a gente pensa o livro, né? Aquela coisa. Esse aqui não é um bom exemplo, né? Mas enfim, um livro. Então eu acho que todos esses experimentos de desmontar, revelar a estrutura, né? E eu acho que hoje em dia é uma coisa necessária, porque hoje em dia a gente vive mediado por interfaces. Tudo é mediado por interfaces, tudo para a gente chegar no botão compre agora, sabe? Compre em um clique. E essas interfaces vão escondendo para a gente as estruturas. Por exemplo, tanto que vai mudando as coisas. Você fala assim, você começa a falar assim, esse livro é muito bom, né? Você lê rapidinho. Desde quando ler rapidinho é uma coisa boa? Tudo isso, e se você gostou dele, você vai gostar dele. Tudo isso não é uma construção gratuita, não é sinal dos tempos. Tudo isso é construído para acelerar nosso ritmo de consumo. Sabe? É muito confortável a gente falar, não, nesses tempos tão velozes, né? Como se fosse uma coisa que né, fez sol, nuvem, tempos velozes. Não, isso é construído. E a gente não percebe porque a gente não percebe as estruturas. E a gente não percebe as estruturas que compõem o livro. Então, meus livros, basicamente, são estruturas reveladas das diversas. E nisso entra essa pesquisa do livro, entra a minha relação com a Maísa, com a minha admiração por ela. Resumidamente, respondi? Em 11 minutos. Obrigado. Vocês querem fazer perguntas antes de eu passar para o público? Mediadora. Fala mais do que os dois da mesa e não quer fazer pergunta. Sim, né? A que ponto chegamos? Lembra, Gustavo, nós ensaiamos, eu sei. disse. As piadas, tudo ensaiado, né? Então, eu falei, olha, eu vou te mandar uma mensagenzinha tal. Nem sei se você veio com o celular, mas eu disse para você vir que eu ia com os cortes, para não usar o microfone, lembra? Mas, bem, ele não consegue. Ana, seu catálogo tem muitas traduções. Como você faz a sua curadoria? E, gente, deixa eu falar, são muitas traduções, não é? São traduções. Chartier, Darnington, Anthony Grafton, Castilho Gomes, que mais me ajuda? También muchos italianos. Sim. Microfone. Ahí me va a ayudar ella. Armando Petrucci, Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, o sea, mucho del francés, del italiano, menos del mundo anglosajón, aunque también hicimos, pero consideramos que había muchos estudiosos de historia del libro en Italia y en Francia que no eran conocidos para nada en la Argentina, salvo Chartier, que es conocido por todos, pero nos parecía que ese era un vacío que había que llenar, y bueno, empezamos a hacer traducciones, a buscar gente que tradujera bien, lo cual no es fácil, y nosotros le hacíamos el seguimiento, o sea, alguien traduce, pero después nosotros vamos atrás a ver si está bien hecha o no la traducción y corregimos. Somos de corregir. Bueno, nada, yo quería agregar una cosa en cuanto a lo que acaba de contar él, de decir cómo el libro son muchos niveles que se van, que hay que tener en cuenta, y cómo este señor, Aldo Manuzio, vio eso ustedes imagínense, la imprenta se creó en 1450 y él menos de 100 años después, o sea, 50 años después empieza a imprimir, pero ya con una conciencia de un editor moderno, porque por ejemplo, los libros, los clásicos griegos y latinos que él empieza a desempolvar porque durante la Edad Media habían estado como ocultos, pero que sí se habían hecho ediciones porque la tradición grecolatina continuó durante esa época. Cuando comienzan a aparecer las universidades en el siglo XIII, en el siglo XIV, y también el florecimiento de las universidades en la época de Manuzio, esos volúmenes pesadísimos de la Edad Media, que tenían glosas y glosas, porque todos los medievales se creían con derecho a anotar los textos, lo cual estaba muy bien, pero cuando le llegaba al estudiante tenía un libro pesadísimo, generalmente encadenado a una biblioteca, que tenía que abrir y no llegaba nunca al texto, porque cada palabra que leía tenía que recurrir a las glosas y a los comentarios,
que eran mucho más largos que el texto mismo. Entonces, la visión de Manuzio fue decir, no, el estudiante, el erudito, tiene que tomar ese libro y ver el texto, que es lo importante, el texto en latín, el texto en griego puro. Sacó todas las notas, inventó un formato que se llamó Enquiridion, que era un formato que se podía meter en el bolsillo para que la gente se llevara el librito mientras iba de una ciudad a la otra, en un momento en que también la gente se movía de una ciudad a la otra por universidades, por trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces que pudiera llevar su libro consigo. O sea, cómo él pudo ver esto que él está viendo, ¿no? Estos niveles, que no solo es el texto, 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 sino todo lo que acompaña, todo el contenido del libro, lo que hay que pensar, cómo él pudo ver tan maravillosamente eso, ¿no es cierto? Como un adelantado em todo sentido. Nada, queria agregar isso. Bem, olha, já temos uma questão. Então, nosso acordo já, nosso ensaio já está resolvido, tá bom? Era a minha preocupação. Se vocês quiserem mandar mais questões, essa foi uma grande discussão. Bom, a questão é do Eduardo, e ele faz para o Gustavo e para a Ana, e é o seguinte: a IA, inteligência artificial, tem potencial de mudar o paradigma ao do Manuzio? Ela criará novas estruturas? Eu acho que pelo contrário. Eu acho que as coisas, eu acho que esses avanços tecnológicos tendem a, sim, vai mudar muita coisa, tá? Não estou dizendo que não tem, mas eu acho que ele tende a não transformar, ele tende a não produzir o novo. É o contrário. Estamos falando de outra coisa. Ana, tem algo a dizer sobre inteligência artificial y mudanza? Tengo algo para decir porque yo trabajé mucho tiempo en corrección de estilo en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Después, ya llegó un momento que no lo podía conciliar con mi tarea de editora y me fui. Pero tengo mis amigas, gente con la que trabajé mucho tiempo, y ahora estoy trabajando con una amiga para ver de qué manera hoy, ¿no? Porque todo esto tiene que decirse hoy, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, podría ayudar al editor. Entonces, buscamos la bibliografía e hicimos como un experimento. Dimos un texto a varios editores que se lo daban a su vez a la inteligencia, con el mismo prompt, que se lo daban a la inteligencia artificial y que podían, y a ver qué pasaba, ¿no? Las respuestas con el mismo prompt y con el mismo texto eran distintas, cosa rara, porque usábamos además el mismo programa, ¿no? ¿Cómo se llama el programa ese? ChatGPT 3.0. O sea que fue el año pasado esto, ¿no? Ahora ya tendríamos que usar otra cosa. Pero bueno, nos dimos cuenta además que no percibía errores que un editor percibe y que percibía otras cosas que no eran errores y que marcaba algunos y otros no. O sea, por ahora, para el editor no es una ayuda, porque además cuando lo tiene que dar a la inteligencia artificial, después lo tiene que corregir. Así que por ahora podemos seguir trabajando tranquilos los editores. Bom, temos duas questões. A primeira é do Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vindo. Eu vou ler as duas, tá? Daí fazemos em bloco, acho que é melhor, pode ser? Como vocês lidam com as categorias e classificações que o mercado ou mesmo a composição de uma ficha catalográfica impõe? São questionados? Isso é literatura? Isso é um livro de artista? É isto um livro? Quando produzem, especialmente Piqueira, seus livros objetos artísticos. PS, sou fã da Ampersand e do Gustavo Piqueira. Eu respondo educadamente que eu gosto de vocês, gostem de mim. Bom, obrigado. Para a Ana, qual o critério para selecionar estes prefácios? Qual foi o critério que você utilizou
para selecionar esses prólogos, né, prefácios que você traduziu. Você pensou em uma edição bilíngue, como a coleção Itati de Harvard? É o Felipe Campos. Obrigada. La otra pregunta no la entendí, me parece que va más para él. Sí, trabajé con la colección, por supuesto que trabajé con las ediciones de Itati para ver la traducción en inglés, trabajé con las ediciones italianas, trabajé con todo lo que había y además leí todos los prefacios para elegir y en realidad elegí con este criterio, ¿no? Con el de decir, bueno, como yo me sorprendí con esta familiaridad que sentí con Aldo Manuzio, que hacía lo mismo que nosotros, que los editores, bueno, eso es lo que quise rescatar. Entonces apelé a eso y todas las descripciones que hacía de su vida, de cómo trabajaba, de los conflictos que tenía con los empleados, del problema del dinero que todo el tiempo lo hace sufrir porque no consigue el dinero para sus ediciones, el problema de conseguir manuscritos, tenía como una voracidad por encontrar los manuscritos en griego y en latín. Fíjense que toda esta época es la época de buscar desesperadamente en todas las bibliotecas de Europa los textos clásicos griegos y latinos, porque habían estado, como él dice, había enterradores de libros, había gente que tenía colecciones inmensas que no mostraba. Entonces eso fue lo que quise mostrar, que sus preocupaciones en cierta manera son las nuestras. Muito bem. No sé si quieren que diga algo más. Não, está ótimo. Quer que eu releia? Sim. Eu lembro dos gêneros, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, isso não são livros de artista, né? Assim, eu defino livro de artista. Livro de artista, para mim, é a utilização do livro como suporte por parte de artistas visuais. O livro de artista constitui uma categoria tão estanque quanto um livro normal, porque ela roda dentro do sistema das artes visuais. Os gêneros, é importante entender assim, quando eu faço meus livros, sim, eu gosto de fazer livros genderless. Então, são livros que você não encaixa, mas não são livro também é uma categoria. A ideia toda desses livros é exatamente essa, revelar que existem categorias, coisas que a gente não percebe, e que a construção dessas categorias é uma construção arbitrária e que foi geralmente construída pela indústria do livro. As acomodações que definiram os tipos de livro não são naturais. O que acontece com isso? Nossa relação com essas categorias também foi construída. Então, acho que a ideia do gênero é essa, fazer livros e você não sabe qual é o gênero, não é só um experimento. Claro que eu me divirto fazendo, mas além de me divertir fazendo, ele tem essa pretensão um pouco, não de não encaixar em nenhum gênero, mas de revelar que a construção dos gêneros é uma construção e é arbitrária. Era essa a pergunta, né? Mais ou menos. Sim, eu acho que... Bom, mas eu acho que toda categoria é arbitrária no final. Eu não acho um problema que elas existam. Não, eu acho que até facilita muita coisa. Eu não acho que é um problema que elas existam, mas a gente não perceber que elas existem é um problema. Eu acho que o que acontece com o livro é isso, a gente não percebe que elas existem. A gente acha que é uma acomodação natural mesmo. E a gente se relaciona com base no que a gente construiu de valor e de tipo de relação que a gente vai ter, de tipo de profundidade que a gente vai ter. Enfim, tipo de troca com base na categoria que aquilo está, não naquilo em si. Então eu não acho que seja um problema existir categorias, eu não acho que coisas muito incríveis tenham sido feitas em livros bem encaixadinhas dentro de cada categoria, mas eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, no mundo de hoje, a gente não perceber as estruturas das categorias é um puta problema, é dos maiores até. Sim, apenas para lembrar... Não é para falar palavrão, Gustavo. Desculpa. Também. Mas não, vocês se lembram, logo no comecinho, que o Gustavo fez o seguinte comentário. Quando ele levantou o livro número 1,
vamos chamá-lo livro número infanto-juvenil, o que ele disse? A minha editora falou assim, mas como é que eu vou colocar isso aqui numa prateleira, numa livraria? Mas é ótimo isso, Não é? né? Exato, nós temos que lidar, a criação ela lida com essas categorias, mas também com essas amarras. Não, porque eu acho que tem uma coisa interessante, que assim, voltando à ideia do livro, é ótimo você ler rapidinho. Eu acho que eu tento fazer nos meus livros, eu tento criar obstáculos mesmo, que ser superados, oferecem uma leitura, que eu chamo de linear e literária, vamos dizer assim. Mas sim, eu acho que criar obstáculos, você fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Como é que eu leio isso? Como é que eu chamo isso? Então, essa ideia de fazer livros que criam obstáculos é um programa, é meu programa oficial, assim, não é só para ser, não é só para ser diferente mesmo, é que eu acho que a gente está precisando de obstáculos, né? Está precisando parar e falar, opa, peraí, o que é isso aqui? Muito bem. Ana, uma pergunta para você. Aldo pensa como um editor moderno ou os editores modernos pensam como Aldo? Eu não sei se eu entendi o nome. Batista? Era isso? Ou errado? Sim. Obrigada. Aldo pensa como editor moderno, os editores modernos pensam como Aldo. Esto es un oficio, ¿no? Entonces el oficio es el mismo y ha sido igual. Ahora por ahí cambia con la inteligencia artificial, pero durante 500 años fue exactamente igual. Entonces es lógico que tengamos las mismas preocupaciones, ¿no? Sobre todo la del dinero. No, saliendo de la broma, no, siempre por lo menos el que quiere que su libro salga perfecto y el que quiere que no tenga errores y el que quiere que se venda. Bueno, esas son las mismas preocupaciones de antes, ¿no? No. O sea, él fue el primero en manifestarlas por ahí, ¿no? Eso es muy importante también. Uma questão que me ocorreu a partir dessa pergunta é como funciona a sua relação com os tradutores? Porque você traduz muitos livros, são autores, às vezes são livros de eruditos, Petrucci, por exemplo, que tem um vocabulário ao mesmo tempo técnico muito específico, mas elevado. Como é esse seu cuidado com as traduções para o espanhol? Bueno, depende del libro. Bueno, por ejemplo, todo lo que sea historia del libro lo veo yo. Todo lo que es historia de la moda lo ve el director de moda antes de... Y por supuesto que nosotros hacemos libros que tienen un vocabulario técnico, que es muy difícil. O sea, tenemos editores... Yo soy una editora generalista, significa que puedo editar cualquier cosa, pero hasta por ahí nomás, porque si el libro tiene muchos términos, como por ejemplo el libro de Valerie Steele que editamos, de historia de la moda, que eran todos artículos sobre la moda del corsé. Bueno, por ejemplo, toda la terminología que se refiere al vestir es increíble a lo largo de es como la de la encuadernación que yo siempre digo, es complicadísima, porque cada siglo tuvo su forma de vestir y muy, por ejemplo, tipos de costura, tipos de tela que hoy no existen. Entonces, medidas que hoy no existen, es muy difícil. Entonces, eso se lo damos al autor para que vea si está bien lo que estamos diciendo también. O sea, esas cosas llevan un proceso bastante largo. Siempre el editor es el que da la última palabra y aprueba el texto final. Y ahora lo que también implementamos esto, que antes no lo hacíamos, es de darle 10 días al autor para que tenga el texto, sea que conozca el idioma o no, o sea, porque muchos no conocen el español, pero bueno, que busque a alguien que le pueda decir si está bien o no, para tener la garantía de que el autor aprueba lo que nosotros estamos poniendo. Así que esa es la cosa que hemos agregado ahora para estar, siempre uno quiere estar más tranquilo, no de que no está poniendo una barbaridad. Así que es complejo. Por ejemplo, no podría traducir del polaco,
tratamos de traducir idiomas que nosotros sepamos, que podemos revisar, y si no, le damos a un externo. Essa preocupação, não é? Gustavo, fale um pouco sobre desenho como escrita, como desenho. Na verdade, assim, nesses meus processos, né, de fazer esses livros, obrigado, eu comecei a tentar pesquisar outras pessoas que fizeram coisas parecidas, não parecidas no sentido de fazer coisas iguais, no sentido de tentar fugir um pouco dos encaixes, né? Mas, e aí eu fiz essa coleçãozinha que chama Gráfica Particular, que é uma coleção que eu faço pequenos ensaios, pode ser de um autor, pode ser de uma editora não, mas de uma obra. Então esse aqui é o número 6 que saiu agora esse ano, que é sobre essa suíça, Varja Lavater, que ela escreveu alguns livros ilustrados. É uma história que eu acho muito interessante, porque ela era a egressa da turma do design suíço, que é dos anos 50, que é o pessoal que basicamente fixou os parâmetros do que a gente considera como design modernista, né? Só que ela era meio uma desgarradinha, mas ela começou a fazer então uns livros em que ela utilizava esses princípios de... Enfim, na época eles achavam que dava para você criar um sistema visual de comunicação que fosse universal, que fosse... Enfim, não vou fazer fala sobre o design suíço, mas basicamente era isso, e ela achou que dava para usar esse princípio como vocabulário narrativo, e criou esses livros. Então eu fiz um livrinho contando a história dela. A ideia da coleção é essa, assim, é meio ser um bracinho teórico um pouco de pesquisa dessas coisas que eu faço, paralelo. Essa é uma boa pergunta, boa questão. Você não fez a pergunta, mas você falou alguma coisa que me levou a uma pergunta. Esse braço teórico, quer dizer, ele não se explicita nessas edições, digamos, especiais, mas a sua gráfica particular ou a sua coleção particular, você tenta de alguma forma explicitá-la paralelamente? Como é que funciona isso para você, esse diálogo? Eu acho que vira um diálogo. Acho que o diálogo entre a história do livro e esses experimentos, vamos dizer, mais livres, eles são um diálogo constante. Todos os meus livros, tanto é que assim, eu faço essas coisas todas meio assim diferentes e tenho laços estreitos com pessoas que normais dão a cultura do livro. Não, normais não. Não disse, pelo contrário. Eu ia falar pessoas como você, que são aquelas pessoas que estudam a cultura do livro e tal. Então, pode parecer... É até curioso, porque eu lembro que saiu uma vez uma matéria num jornal, num grande jornal de São Paulo, que era sobre capas, era uma coisa meio... E aí colocava o Plínio Martins Filho, que é colega da Marisa, que também conhece a Ana, que é também um editor que tem essa história da cultura impressa. Colocava o Plínio e eu, que eu conheço muito bem, que é um amigo, que a gente faz muita coisa junto, mas colocava nós dois como antagonistas. Ele era a cultura do livro, né? E eu era o que desconstruía tudo, que na verdade é uma leitura muito errada, porque todos os meus livros respeitam e homenageiam um pouco essa cultura do livro. Então existe um diálogo, e é um diálogo que dá para encaixar sem... Eu tenho que encaixar, mesmo que aqui pareça que não tem cultura do livro, tem. Então, o que é também uma coisa que eu fiz, principalmente porque as minhas pesquisas elas acontecem fora de processos acadêmicos formalizados. Então, eu criei um tipo de vamos dizer, um rigor próprio, né? Um rigor próprio, que é um rigor, mas não é o rigor acadêmico. Então, eu consigo ferir o tráfego entre pesquisa e invenção, entre ficção e não ficção, de uma maneira livre, mas que está sempre presente nos dois livros. Então, aqui tem um pouco de invenção e aqui tem também um pouco de pesquisa. Nunca, não dá para separar. E acho que a ideia toda é essa, que não precisa separar mesmo, né? Ana, você nos últimos tempos tem organizado na Ampersand encontros. Piqueira, a Ana Uth, está publicando agora um livro maravilhoso sobre encadernação. Pesquisem aí, coisa linda. Pensando o livro como objeto, materialidades. O catálogo da Ampersand, ele tem espaço para
futuramente publicações experimentais? Já combinamos ontem. Ah! Já combinamos ontem. Ya estuvimos hablando Tudo ayer de ensaiado eso. aqui, gente, vocês veem, né? Queria contar, não, mas é assim. Brincadeira, hein? Eu nem É brincadeira, sabia. né? Tudo meio. A gente tinha um credenciamento lá, eu já falei, puta, a Marisa vai estar lá. Eu estava com uma dúvida de um livro do século XV, falei, não, vou esclarecer com a Marisa, tomei um café, falei, Marisa, me responde aqui. Tá, tudo que a gente vai. Ou seja, logo, logo já tem um livro aí encaminhado sobre manuscritos, gravuras, etc. Mas, Ana, Bueno, yo soy un poco como Plinio Martins Filio, o sea, soy de la línea muy académica, todo tiene que ser como lo hizo Aldo Manuzio, pero cuando lo conocí a él, que no pude estar cuando él estuvo en Buenos Aires, pero conocí su obra y todo lo que me contaron de lo que había dicho, etcétera, pensé que porque una cosa es innovar así por innovar y otra cosa es innovar con un artista como él. Es otra cosa. Entonces ahí sí me animaría a innovar. O sea, y bueno, sí, uno elige. El editor tiene eso de bueno, elige siempre lo que quiere y lo que no quiere. Y lo que no quiere, no lo hace. Es así. Entonces, bueno, tengo el honor o vamos a tener el honor de que haga un libro con nosotros. Vamos a ver si nos peleamos mucho o no. Pero bueno, sí, Vai sí. confirmar, peleamos ou não? Bueno, pero Cecilia es más joven, tiene la mente más abierta. Bueno, veremos, después lo vemos. Bueno, sí. Vamos a tener un espacio de innovación inaugurado por el señor acá, Gustavo Piqueira. que honra, viram? E aqui, eu acho que vocês são os primeiros, não é? A ouvir sobre esse enlace, assim como eu, aqui nessa sala. E de fato, eu dizia no nosso café, há alguns minutos, não é? Alguma hora, que eu acho que essa tendência de explorar o livro de uma forma artística, ela tem se confirmado. E há essa nova geração, essa energia que eu vejo na Cecília da Lote 42 e essa energia que eu vejo nesses jovens que participam da Miolos, elas nos renovam. Eu acho que o editor também, não sei se você concorda, Ana, é essa figura que capta essas energias, essa comunicação que está aí latente, essa vontade de repente, inventar, interagir, criar o novo em cima do velho, renovar o velho. Y que por suerte está por encima de los idiomas, porque desde este modo como nos vamos a unir, ¿no? Que siempre fue, bueno, un propósito nuestro unirnos con la gente de Latinoamérica y bueno, y ahora también con ustedes, y creo que el propósito estético puede ir por encima de la diferencia de idiomas, y nosotros podemos vender libros brasileños como ustedes pueden vender livros em espanhol, certo? Só uma coisa que você falou que me chamou a atenção, você falou de renovar o velho. Eu acho que, na verdade, não é renovar o velho. É mostrar que o velho não é velho e que o novo também, às vezes, não é novo. Eu acho que é mais por aí, assim, né? Então, eu gosto de pensar nesse sentido. O próprio livro do Aldo Manuzio, que eu fiz com o Plínio, né? E muita gente falou, meu, que diferente, mas ele é um livro que é super respeitoso. Ele é um livro que não é um livro que renova o velho. Não, ele fala, isso não é velho. Pelo contrário. Vamos olhar bem o que é novo e o que não é. Porque às vezes a gente está comprando o novo que estão empurrando para a gente com a etiqueta novo, né? Vamos. Verdade. Tem um discurso, às vezes, muito de uma coisa combativa, nova, que na verdade é bem assim, carneirinho. Carneirinho de cabelo rosa, sabe? Por falar em carneirinho de cabelo rosa. O que vem nessa... Antes do que vem, como é que vocês pensam que esse nosso velho, que é tão novo e que é livro, ele
está pronto para superar ou enfrentar essas novas tecnologias? Que eu acho que esse é o debate. Já apareceu uma questão de IA, falamos de velho e novo. Na verdade, o Gustavo já deu a palavra, ninguém inventa a roda, não é? Eu acho que estamos sempre criando em cima dela. Mas nós não podemos ignorar que existem novas tecnologias, lemos em todas as partes, não é uma crítica, eu acho que nunca a nova geração leu tanto, porque ela é obrigada a ler todo o tempo, e, ao mesmo tempo, nós, posso falar nós, que eu também faço parte desse mundo editorial, não é, na Comarte, nós estamos sempre tentando conquistar o nosso público, os nossos leitores, com esse novo velho produto que é livro. No dia a dia, no trabalho da editora, do artista, essas questões, elas aparecem, quer dizer, vocês de vez em quando olham para a tela, olham para o impresso e para a tela e refletem, e agora? Como é que eu posso fazer o meu livro e imaginar que daqui 200 anos ele ainda estará sendo lido? É uma pergunta filosófica para 5 minutos. Semana que vem que ele está sendo lido, né? Bueno, yo no pienso mucho en eso. O sea, viendo esto que se ve acá en esta feria, uno no puede estar pensando el libro va a desaparecer, como se pensó en el año 2000, como se pensó, o sea, para nada, al contrario, cada vez uno ve libros más hermosos y editoriales pequeñas que están luchando ahí para poder hacer libros. Es una locura, ¿no? Ahora todo esto de las editoriales independientes, o sea, no es que se ve un desgano por el libro, que nadie lo compra, uno lo puede ver, palpar día a día, así que esa pregunta ni se me viene por la cabeza. ¿Qué va a pasar en 200 años? E você conhece o perfil do seu público, do público da Sí, Ampersand? lo conocemos porque están siempre esperando, sobre todo los de la colección de historia del libro, ¿no? Scriptamannen, porque preguntan cuándo sale el nuevo libro, están ahí expectantes. Nos siguen mucho, tenemos muchos, no sé si muchos seguidores en términos de hoy, ¿no? Lo que se dice, no somos influencers, pero sí que hay mucha gente que nos sigue y que nos pregunta, y además ahora tenemos un Aldus que escribe en las redes. Sim, apresenta para o público. Aparece un Aldo Manuzio que escribe en las redes y la gente lo sigue y contesta, plantea preguntas y no decimos quién es, nadie sabe quién es. Así que eso es un misterio más a descubrir. Vocês conhecem o Aldus? ¿Dónde aparece? Como en el newsletter. Tenés que recibir el newsletter para tener Aldus. Então sigam a newsletter da Ampersand para vocês interagirem com o Aldus. Eu sigo e é extremamente interessante. Que mostra também que editor produz outros conteúdos, não é? Para além dos livros. Sim. Você tem uma seção de produção de conteúdos digitais na Ampersand? Como? Você tienes uma seção para conteúdos digitais, para a criação de conteúdos digitais? Gente, para eso sí. Tenemos redes. Sí. Y hoy todo el mundo tiene que tenerlo, ¿no? Como é que você lida com isso, Queira? Uma vez que você já tem uma experiência de partida com as redes, como você contou aqui, e agora? Não, eu tento lidar do melhor jeito possível, do jeito saudável. Não dá para ser muito saudável, mas assim, enfim, não dá para escapar um pouco hoje, mas assim, eu gosto de tentar lidar com cuidado. Mudando um pouquinho de assunto, o Gustavo Piqueira, nós brincamos muito, porque também ele faz, como eu disse para vocês, ele é residente, não é? Residente artístico da BBM, da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, porque ele fala que não, veja bem, tem os acadêmicos, etc. Não falei nada disso. Eu vou contar para vocês, ele é extremamente Caxias, estudioso,
participa de todas as reuniões, é um pesquisador e tanto, modelo na BBM. Então, conta para o público como esse seu lado pesquisador residente da BBM. Assim, todos os processos que eu faço, eu sou uma pessoa, quem me conhece de perto, quem convive comigo, sabe que é uma pessoa assim, né? Mas eu acho que a ideia da pesquisa artística, chama de artística, né? Mas também é um nome também encaixado numa categoria, mas é a ideia, porque você tem as pesquisas em torno do livro, elas tendem a encaixar nessa metodologia, que acho que são metodologias que são válidas, não estou invalidando as metodologias de pesquisa tradicionais, mas eu percebi que, às vezes, é a mesma ideia do que eu falei do pegar o velho e mostrar que ele não é velho. Eu acho que se você pega a cultura gráfica, destaca, muda de contexto e apresenta ela sobre outro contexto, você consegue iluminar áreas que talvez os modelos tradicionais não conseguem iluminar. Não é melhor, ela não substitui e nem questiona, mas ela ilumina cantinhos ali que não estavam iluminados. Então, eu vejo esse... até é curioso, porque eu fiz já 3 livros que são frutos dessa residência, né? Estou fazendo o 4, que é esse que a Marisa já entrou nos agradecimentos, com os esclarecimentos que ela me prestou hoje. Tem 2 coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, que quando teve a primeira vez que me chamaram, eu nunca tinha feito nada de pesquisa acadêmica, né? Todo mundo se apresenta, né? E fala das suas pesquisas. Aí eu percebi que todo mundo estava fazendo uma pesquisa dentro da sua área de estudo. E eu era o único tonto que tinha inventado uma coisa que eu não conhecia. Todo mundo falando, eu estou fazendo, e eu falava, eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Aí, enfim, eu achei muito curioso, porque isso mostra um pouco como você fazer um foco, você está fora um pouco do sistema tradicional, faz você meio agir de um jeito que também não é melhor ou pior, mas não encaixa no padrão. E outra coisa que me chamou a atenção dos 3 livros, que eu esqueci qual era. Eu fiz os 3 livros. Como assim, lembrei. Eu fui mostrar num evento, e aí perguntaram, mas e o rigor? Porque os livros são livros que são conteúdo não ficcional, elaborados com uma liberdade ficcional. E aí me perguntaram, mas e o rigor? Que seja assim, tipo, porra, né? Não era assim que era para fazer, né? Era um pouco isso. É como se fosse assim, você fez fake news? Eu falei, não. Na verdade, mantive a não ficção e fiz ficção junto, quer dizer, ficção e não ficção. Mas cacofonia, por exemplo, é coisa séria. É coisa séria, mas você tem um tipo de discurso gráfico ali que é livre de uma apresentação técnica, né? Mas nos outros, por exemplo, né, era mais do Nasce um País. Mas, de qualquer jeito, assim, eu acho que também a mesma coisa. Você consegue fazer um livro que é não ficção e ficção. De novo, voltamos nessa divisão arbitrária dos gêneros e categorias e de que uma coisa questiona a outra. Não necessariamente. Eu acho que a gente é só a gente. Tem uma pergunta que eu detesto, que sempre me perguntaram, acho que num negócio que eu dei faz 3 dias, que é: fale sobre o seu processo criativo, né? E assim, basicamente eu tentei responder um pouco assim, que na verdade não existe um processo criativo, né? Uma coisa, eu tomo café e sei lá, né? É basicamente perceber que tudo isso são construções arbitrárias e que se a gente sair dessas construções arbitrárias, tudo tem muita coisa para ser feita e muita coisa nova que você pode conectar facilmente. Então, essa questão do rigor me foi uma pergunta interessante, sabe? Eu tenho muito rigor, muito rigor, mas não é o rigor normal. O rigor, enfim, o rigor com R e caixa alta. É um outro rigor, com outra fonte. Na verdade, eu acho que é um rigor e, ao mesmo tempo, é algo que nós perdemos. Não sei se vocês têm essa impressão, mas somos tão... No processo de alfabetização, nós aprendemos de tal maneira que a ilustração é a ilustração do texto, chega um dia que você para de ver a ilustração também. Você para de ver a imagem e você para de aprender com ela, não é? Então, isso... Eu lembro de uma história boa, de um livro da Marisa até. Eu fiz aquele livro, um livro de pesquisa meu, que é tipo um ensaio sobre livro, mostrando o livro, né? E eu escrevo junto, né? Texto e imagem junto, escrevo junto mesmo, não é... E aí eu nem percebo assim, qualquer peculiaridade. Ela leu e falou, não tem legenda? As imagens não têm legenda? E sim, as imagens não têm legenda por causa disso mesmo, porque a ideia é que
a imagem seja escrita de verdade. A imagem é parte da escrita. Você não precisa de um texto que escreva aquela imagem. Não, isso você vê nos museus, né? Às vezes eu sempre dá aquela olhadinha para o lado, para o público, e às vezes as pessoas leem primeiro a legenda para depois ver o quadro. Está escrito Renoir, para ler o quadro, mas de repente a legenda tem um artista que você não conhece bem, passa, né? Mas faz parte, não é, desse processo de aprendizado em que desaprendemos, não é? E eu achei bárbaro porque, óbvio, quando eu vi o livro dele, eu procurei a legenda. Bom, Ana, eu achei que fosse vir uma questão do público para você, por isso eu nem me preocupei com ela, mas já que estamos nos minutos finais, eu gostaria então de fazer essa questão que ela é talvez tão óbvia, mas tão óbvia, porque nós olhamos para a Argentina, para Buenos Aires, nós vemos uma profusão de livrarias, muitas editoras. Nós estamos aqui, como brasileiros, acostumados a ouvir que realmente a Argentina é o país dos livros, dos leitores, das editoras. Como é para você, Ana Mosqueda, ter aberto uma editora em 2012 e perceber que você faz parte desse capítulo da história dos livros na Argentina, que nós, brasileiros, olhamos com tanta admiração quando voltamos os olhos para o seu país? Eso que gustaría de oír finalmente. Bueno, nosotros también sentimos admiración por lo que hacen acá. Esto es admirable realmente, lo que han hecho aquí. No sé si ustedes piensan que estamos nosotros más arriba, nosotros pensamos... Lo mismo me pasa en España. En España se la pasan diciendo, no, porque en Argentina las editoriales independientes... Bueno, porque ahí sí, en España las editoriales independientes no tienen el mismo papel importante que tienen en la Argentina. Y ellos envidian mucho eso, porque ellos tienen más conglomerados, más grupos editoriales importantes, europeos, y extrañan eso. Les gustaría tener también lo que tenemos nosotros, la Feria de Editores Independientes y eso. Me perdí con tu pregunta. A Ana Mosqueda construindo também o capítulo do livro na Argentina, mas é bom ouvir sobre a sua opinião sobre o nosso mercado editorial. Sí, no puedo hablar del mercado editorial brasileño, pero sí, estoy muy, muy orgullosa de pertenecer a este grupo de editores independientes. Me siento identificada con ellos y me gusta todo lo que hacen, a pesar de que no tengo tampoco mucho tiempo para reuniones ni nada, por eso está todo mi equipo. Pero las ferias ahora se han vuelto necesarias y es necesario que todos estemos unidos para poder salir adelante, ¿no? Porque en un país como la Argentina eso se vuelve casi un imposible, muy, muy, muy difícil para un editor independiente poder continuar con su labor. Así que yo estoy muy contenta de seguir haciendo lo que me gusta, de tener un equipo que me ayuda muchísimo y gracias a eso seguimos adelante. ¿Qué te puedo decir? Estoy contenta, sí. Contenta con mi vida, porque además todo esto yo lo hice después de los 50 años. Hoy tengo 65 y bueno, yo digo, bueno, la primera parte me dediqué a ser docente y a tener mis hijos. Y bueno, y después pude dedicarme realmente a lo que quería. Me costó, como mujer me costó mucho, pero lo logré y hoy estoy muy orgullosa de eso principalmente, de haber hecho todo lo que quería después de los 50. ¿Sí? Gustavo, já que descobrimos que somos jovens depois dos 50, não é? Estamos começando a realizar os nossos sonhos. Você tem 3 minutos para apresentar os seus e fazer esse balanço da sua vida. Marapuca, porque a Marisa sabe que falar sobre felicidade não é meu forte. Não, mas eu acho que no fim das contas, acho que assim, eu compartilho um pouco com a Ana, um pouco essa sensação que eu tenho de que fazer meus livros, ele é... Tem uma frase do Milor que eu gosto muito, que é assim, nenhum homem é livre, mas poucos chegaram tão perto. E eu gosto dessa frase e gosto de pensar que eu estou tentando ir no caminho dessa frase, sabe? De considerar isso como um exercício de liberdade extrema.
E que isso, para mim, talvez seja o mais próximo da felicidade que pode existir dentro de temas menos alegres, que eu não vou falar aqui. É isso? É isso. Muito obrigada. Bem, eu não sei vocês, mas eu acho que... Não, vou perguntar, não sei vocês, não é justo, né? Tivemos um encontro bonito aqui. O que vocês acham? Valeu! Palmas para o público. Obrigado, Ana. Obrigada, Obrigado a vocês. Gustavo. Antes de concluirmos, gostaríamos todos de agradecer aos tradutores Joaquim Serrano e Lara Moamar, que nos ajudaram hoje, não é, nessa sessão. Também deixo registrados nossos agradecimentos a Libras, da Educa Libras. Então, muitíssimo obrigada também por esse trabalho tão importante. E reforçar, como eu disse que reforçaria, não é? Sessão de autógrafos na Livraria da Travessa. A minha questão é agorinha? A minha questão é, precisa ir? Então, os livros da Ampersand e da Lotte estão? Sim. Então, temos a sessão de autógrafos. Ah, sim. Os livros da Ampersand estão no estande da Lotte 42. Eu já fui lá comprar e quase me esqueço de deixar aqui a informação. Vale a pena, vão lá conhecer esses livros, porque são realmente títulos preciosos e feitos com capricho. É isso aí, muito obrigada. Boa tarde. Perdón, y yo quiero agradecer a Cecilia Arbolave, que fue la que gestó todo este encuentro. Palmas para Cecilia. Y la que permite que nuestros libros estén acá. Gracias, Cecilia, gracias. Obrigada, Cecília, parabéns pelo trabalho sempre. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!